Seja muito bem-vindo, telespectador, à entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, uma entrevista muito especial. Estamos recebendo José Luiz Del Roio. Sua trajetória é marcada pelo ativismo político. Vivenciou 2 ditaduras latino-americanas. Dirigiu o Partido Comunista do Brasil na década de 70, o Partidão. Foi senador na Itália e escreveu, dentre outras obras, A História de um Dia 1º de Maio, que já revela a sua inclinação total ao universo do trabalho. Vamos viajar na história por meio desta biografia. Del Roio, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Uma saudação aos nossos espectadores. E eu queria lhe dizer uma coisa antes. Às vezes, as biografias, nas melhores das intenções, elas cometem erros. Eu, por exemplo, fui sim do Partido Comunista Brasileiro. Eu fui inclusive dirigente. Mas isso na década de 60. Na década de 60, logo depois do golpe militar de 1964. Posteriormente não. Posteriormente não mais. Eu saí do Partido Comunista Brasileiro e fui para a Ação Libertadora Nacional. Começando, de onde nós devemos começar, que é do começo, eu quero saber como é que começou a sua militância política, porque ela não é de hoje. Não é de hoje. Pois é, estava na hora de aposentar, né? De militância política. Não, é o seguinte, eu desde muito jovem, Deus sabe por quê, mas as coisas acontecem assim. Na minha época, tinha uma coisa, como é que você chega ao movimento social? Por quê? Você chega, na minha época se dizia, por 3 motivos. Ou porque você estuda muito e diz, puxa vida... Está errado alguma coisa. Está errado, a sociedade tem que fazer alguma coisa. Ou você tem muita fome. Você está sofrendo as consequências dos erros. Eu tenho que mudar isso. Ou você chega para o coração. Eu não suporto esse quadro, me dói. Eu entrei por isso, me doía. Depois que eu fui estudar um pouco, não tanto, mas fui estudar um pouco... então eu desde muito jovem, realmente desde muito jovem, eu participei ardorosamente, já com quantos anos? 17, 18 anos, até 16, me recordo ainda, pela campanha do Petróleo é Nossa, a formação da Petrobras, já estava formada, mas depois a batalha pela posse do Jango, evidentemente... trabalhei na sindicalização rural, ainda na época do governo Jango, e fui um ardoroso lutador desde o primeiro dia contra a ditadura militar instalada em abril de 64. Posteriormente fui para o exílio, um exílio pobre, mas muito interessante. Eu aí tive uma oportunidade que eu jamais imaginei ter, porque, na verdade, eu era pobre. Família pobre, estrutura pobre. Eu não imaginei ter, de viajar por muitos países, muitos países. Sempre numa luta, sempre tentando constituir denúncias contra a ditadura militar, contra suas violências, solidariedade aos exilados, solidariedade aos outros exilados de outros países. Depois de muitas viagens, somente em 1976, 75, 76, eu me estabeleci melhor na Itália. Existiam alguns arquivos que estavam em grande perigo no Brasil, sobretudo o arquivo de Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira, grande jornalista, enorme jornalista, também membro do Partidão, criador do Partido Comunista Brasileiro. Ele é o fundador. Os seus arquivos estavam sendo perseguidos. Roberto Morena, grande líder sindical, etc. E outros. E aí o Partido Comunista, o Marli Viana, sobretudo, o Luiz Carlos Prestes estava muito interessado nisso, estavam interessados em retirar esse material de uma forma clandestina. E esse material todo acabou nas minhas mãos. Então precisava um local, não só para guardar, mas para cuidar, estava tudo massacrado. Documento é uma coisa muito complicada, se você não cuida, desaparece.
E aí esse documento foi levado, depois de muita discussão com qual país iria, foi para a Itália, para Milão, para a Fundação Gian Giacomo Feltrinelli. Isso marcou minha vida, porque eu fiquei ligado a esse material, fiquei o guardião desse material. Então, somente em 1994 é que se conseguiu um local digno e muito bom, na qual agradeço muito até hoje, que foi a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que abriu... Repatriou esses documentos, né? Quer dizer, eles abriram espaço aqui. Tá? A repatriação fizemos nós mesmos. Eles abriram. Eles deram espaço, guarida. Deram guarida, que não é só salas para guardar matéria, não é só isso. É o trabalhar, classificar, higienizar, conservar, disponibilizar, que é um processo que está em ato ainda. No Brasil é muito complicado esse negócio de arquivo. Nesses exílios, né, porque você passou por vários países, dentre eles a Itália, você se elegeu senador lá, é isso? Acabei me elegendo senador num certo momento. Eu fui eleito senador pelo estado da Lombardia, capital é Milão. Eu tinha já uma longa militância política também na Itália, também internacional, mas também na Itália, e também era um radialista. Você sabe, a rádio tem muita força. Posteriormente, o Senado e a Câmara da Itália me elegeram deputado à União Europeia Ocidental, em Paris, e também deputado no Conselho da Europa, em Estrasburgo. Daqui a pouquinho tem mais entrevista com o José Luiz Del Roio e o Jornal do Engenheiro na TV só está no comecinho. Você vai acompanhar ainda nesta edição mais reportagens a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. A gente volta daqui a pouquinho. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, recebendo o José Luiz Del Roio. José Luiz, aumento na jornada de trabalho, mudanças na Previdência, terceirização da atividade, enfim, negociado sobre legislado. Quer dizer, o mundo do trabalho está em polvorosa. E tem mais temas ainda, que a gente podia aqui listar um monte, mas qual análise, panorama você traça do momento político e social do Brasil hoje? Bom, nós temos que olhar um pouquinho a questão de forma um pouco mais global. Existe uma ofensiva contra o trabalho e contra o Estado social, direi, às vezes, até contra o Estado. Que não querem Estado, né? Muitas vezes. Isso é muito forte, né, em toda a Europa, por exemplo, muito forte, está forte na América Latina, de certa forma é forte até nos Estados Unidos, onde a gente se ilude que é uma potência, porque tem a sua força militar descomunal, mas o Estado lá também está em grande dificuldade, Então, é uma ofensiva global do neoliberalismo, do capital financeiro. O capital financeiro não quer Estado. O capital financeiro quer o tudo para ele. Nós entramos nesse bolo com algumas especificidades. Porque o que pode resistir a essa destruição quase mundial, só pode ser os grandes Estados. E os grandes Estados têm que ter algumas características reais. Você não pode ter, não adianta. O país que eu amo demais, eu tenho uma simpatia incrível pelo Uruguai. Sou sempre muito bem tratado, adoro o Uruguai. Mas o Uruguai não é um grande Estado. Por quê? Porque a população é pouca e o Estado territorialmente é pouca. Grande povo, grande país, mas eles não têm força objetiva. São poucos os países que vão ter essa força. Poucos. Tem que ter densidade demográfica, tem que ter extensão e um certo nível, pelo menos, de tecnologia. Aí o Brasil se encaixa. O que você acha? O Brasil é quase perfeito. Por quê?
A gente pode pegar Canadá, grande extensão, mas uma população, boa, ótima tecnologia, mas uma população restrita pelo seu território. Você pega a Índia, ótima tecnologia. Muita população. 1,5 bilhão de habitantes, vai por 1,5 bilhão, é a projeção, até 1,6 bilhão a projeção. O território é pequeno para tudo isso. Existem desequilíbrios, entende? Tem que ter recursos naturais, tem que ter uma série de coisas. O Brasil é quase ideal. O Brasil é quase ideal. Os Estados Unidos também é bastante. Rússia, claro, China com grandes problemas. Por exemplo, China é um país que tem feito milagres, 1,3 bilhão, tecnologia em crescimento, é um Estado nacional, tem projeto nacional, mas um país que não consegue se alimentar. Não, porque eles não trabalham e não saibam. Não tem o terreno para tal, para aquela população e o terreno. Então, se você pegar tudo isso, você quase chega à conclusão, puxa vida, é o Brasil. Quais são as debilidades do Brasil? Tecnologia. Mas é um país que tem muita coisa. Bom, eu acho que é um país que tem que ser destruído. É um Estado que tem que ser destruído. De que modo? Reinventado? Não. Estou falando como capital financeiro mundial. Tá, entendi. Então é um alvo. Eu tenho que destruir o Brasil. Entendi. O Brasil, o capital financeiro não é o capital produtivo. O capital financeiro ele se reproduz. E não gera emprego. Bolha. Não gera riqueza. Concentra a riqueza aqui. Concentra a riqueza. Essa bolha um dia vai estourar. A reconstrução do planeta vai passar, como eu digo, por certos estados, certos países. E o Brasil é um deles. Então o capital financeiro não está contente com isso. Eu acho que o Brasil é um país determinado a ser destruído. Não quer dizer que vai ser, não, mas determina. Então eu ponho nesse bojo, entende? A falta de projeto nacional, de núcleos de classe dominante brasileira, me aterrorizam. Quando enterram uma política exterior, assim, jogam no lado de lixo em poucos meses, rompem tudo, sem discussão, ninguém vê, rompem tudo, isola o país. Quando aquilo que a engenharia e a tecnologia brasileira conseguiu criar com muito esforço o milagre do pré-sal. O pré-sal é uma coisa complicada, gente. O plano de rearmar as Forças Armadas de forma digna e tecnologicamente avançada, a capacidade de ter criado algumas empresas de engenharia, vou chamar de multinacionais, e não tudo que faziam era bonito, não, de jeito nenhum, mas evidentemente existiam essas grandes empresas com capacidade internacional de intervir em muitas regiões do mundo com uma grande capacidade engenheirística. Bom, estamos aqui que nós estamos pondo na cadeia, destruindo tudo o que tem de empresas nacionais. Estamos aqui entregando o pessoal de graça. Estamos aqui destruindo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então vai ser só um Brasil de grande população, vai ser um Brasil de grande extensão, mas não vai ter aquela característica de tecnologia. Então eu acho horrível a situação. É um golpe daqueles que querem destruir o Estado. Obviamente, a destruição do Estado entra também em interesses pequenos, como ficar rico, como explorar a mão de obra. E aqui vai entrar num conflito muito sério com os trabalhadores, mas não somente com os trabalhadores. Eu acredito que o quadro, se não se consegue resolver, reafirmar com muito mais força do que antes a ideia de um destino nacional, de um projeto nacional e do que representa o Brasil no mundo, estamos mal. Del Roio, e voltando agora à questão do seu livro, a história de Um Dia 1º de Maio, relançado. Queria que falasse um pouquinho da obra. A coisa é uma história simples. Em 85 acaba, vamos assim dizer, o regime do golpe militar. Nós entramos numa longa e difícil transição. Redemocratização. E eu notei que Alboré, eu trabalhava, eu era muito amigo de uma empresa de comunicação que era o Alboré. Do Sérgio. Do Sérgio Gomes, onde trabalhava lá, o Laerte. E eles me levantaram a questão do 1º de maio.
nós tínhamos muitos líderes sindicais jovens e que sabiam pouco, porque eles saíam de um período de ditadura. Que tinha informações escassas, muito escassas. Então eles me pediram para me escrever um livro simples sobre o que era o 1º de maio. E eu tive que fazer uma biografia de um dia, não de uma pessoa. Eu tentei fazer de forma muito simples, explicando o que é 1º de maio. Eu quero reafirmar alguns conceitos. Primeiro, o dia 1º de maio é a data, a efeméride mais importante do planeta, porque é a única que ocupa 95% dos países. Não existe outra data, não existe. E trabalhador tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar, tem em todo lugar. Aí você diz, não, mas pode ser a festa, como eu posso dizer? Do Ano Novo? Do Ano Novo, mas tem o Ano Novo chinês, tem o Ano judaico, tem o Ano Novo islâmico. Não é única, né? Não é única. O Natal, mas Natal é cristão. E só de uma parte do cristianismo, por sinal, porque Perfeito. O ortodoxo já faz uma outra data. Não tem, é o 1º de maio. O 1º de maio é um conceito muito simples. É a redução das jornadas de trabalho. É um conceito que é muito antigo, é um conceito que já vem da Idade Média, passa por todos os utópicos do século XV, XVI, Renascimento, não é uma coisa nova, dizendo, quando eles conseguiram generalizar esse tipo de relógio, tipo de contar o tempo, como foi, 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para repousar, 8 horas para o lazer e educação. É isso. É muito simples. Tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Então, é a redução da jornada para 8 horas por dia, na época, não é? Na época. E, então, eu conto como vai surgindo isso, como é que vai, como que se impõe, qual é a luta, porque quando surge essa luta, a classe operária nascente trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, trabalhava a partir dos 9, 10... insalubres. Trabalhava a partir de 9, 10 anos de idade, não tinha nada. E, então, como é que vai sendo feita essa luta para a redução da jornada? Posteriormente, mas muito tempo depois, já quando eu escrevia, alguns países europeus diziam, não, pode se reduzir abaixo de 8, porque a tecnologia avançou, tem uma série de estudos de produtividade, o trabalhador, quanto mais descansado, mais culto, mais preparado, a produtividade dele aumenta, então é melhor reduzir o horário de trabalho, ainda mais. Aí que chega na Europa, em alguns países da Europa, às 35 horas semanais, com aumento da produtividade. Eu conto um pouco essa história, como foi no mundo e como foi no Brasil. A luta terrível que foi no Brasil, a luta terrível que foi no Brasil para a instauração do 1º de maio, que é o dia dos trabalhadores, né? Não é o dia do trabalho. Oficialmente no Brasil é o dia do trabalho. Foi instituído assim, o dia do trabalho. Sabe por quê? Deixaram impessoal para... Porque diz, o patrão e o operário trabalham igual, então é o dia do trabalho. Não, é o dia dos trabalhadores que lutam pela redução da jornada de trabalho. Quiseram dar uma maquiada, né? Deram uma maquiada. Então o livro eu fiz para isso, entende? É um livro simples para dar informações básicas do porquê o 1º de maio. Quando você tem desemprego, nós estamos em desemprego pesadíssimo, 11, 12 milhões de desempregados. Uma das soluções é reduzir o horário de trabalho para... Agora me vem uma proposta para aumentar para 12. Mas é negociada. Mas que negociada? Eu sou o teu patrão, chega para você vai trabalhar 12 ou vai embora. A lei me permite. Claro que ele vai trabalhar 12. Quer dizer que 25% da mão de obra vai ser posto para fora. Porque você vai trabalhar 12... Não, agora, se você... Entendeu? Aumenta o desemprego de forma violenta. Estou dizendo... Ora... Dentro desse quadro, as centrais sindicais resolveram... As relações entre as centrais sindicais estão muito machucadas por motivos, vamos assim dizer, políticos gerais. Políticos gerais. Posições políticas, relações a partidos, a quadro. Mas o sindicato, ele tem um dever, é de defender o trabalhador. E nessa hora tem que se unir as diferenças de lado. Ele tem que fazer isso. Primeiro, nenhum direito a menos. E direito a mais. Se não existe para isso,
feche, jogue a chave para... Tem que existir para isso. É o que une toda a corrente, todas as correntes do sindicalismo. Então, eles usaram, vamos assim dizer, essa oportunidade de pegar esse meu livro, fazer uma nova edição, com 6 prefácios. Das 6 centrais. Das 6 centrais, vamos assim dizer, oficiais, legalizadas. Oficiais não, são legalizadas, vamos assim dizer, no Ministério do Trabalho. Eu sinto muito que não tenha outras também, porque nós temos mais 3 ou 4 em processo de legalização ou não. Legalização no processo burocrático, digo eu, do Ministério do Trabalho. Eles fizeram esse prefácio que eu acho muito bom, porque o livro é claro, o livro é claro, não deixa dúvida. Cada um põe a sua posição e isto cria uma possibilidade, é um pretexto, como eu digo, uma possibilidade, uma plataforma de luta que eu garanto que se essa plataforma de luta for realmente cumprida pelas 6 centrais, nenhum direito será tocado. Este governo não terá a força. Perfeito. Del Roio, muito obrigado pela presença. Uma honra ter entrevistado você aqui e quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, nós vamos passar por um período de turbulência. Estamos passando, mas eu temo, não? Como analista, eu temo que essa turbulência vai aumentar muito. Vai piorar um pouquinho antes de melhorar. Mas eu queria que as pessoas, as minhas amigas, meus companheiros brasileiros, pusessem na cabeça o potencial que tem na mão. Quer dizer, nós temos um potencial desse país enorme. Nós podemos ser um grande país com um povo, eu vou dizer feliz, porque não sei bem o que é felicidade, mas que ele tenha casa, comida, trabalho, e aí seja feliz mesmo. Não sabemos se isso é felicidade, mas buscamos, né? Vamos pelo menos ter isso. E vamos ser mais importante que isso. Nós vamos dar uma contribuição fundamental para a construção de um mundo novo, de um mundo melhor. Porque esse mundo está mergulhado em violência, guerra, imigrações, migrações, pobrezas, tristezas. Então, nós temos o dever de lutar, mas temos a possibilidade de vencer. Isso não é pouco, isso é muito. Então, minha gente, esperança. Muito obrigado, Del Roio. E que essa palavra se cristalize também, esperança, e que possamos alcançá-la, ainda que tenhamos que lutar bastante, mas que possamos ir sim atrás para que ela se fortaleça dia a dia e, como diz Del Roio, nenhum direito a menos, avanço sempre. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui, fique conosco e acompanhe mais informações a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve.